Aí, prosseguindo, né, Maíra, e a gente pode entrar, né, para esclarecer para o pessoal como é que funciona lá, né? Assim, a gente vai tentar dar um bem breve, bem resumidamente, que a ideia é comparar lá e cá, para a gente também ver que a gente tem problema, mas a gente tem coisa aqui que funciona um pouco melhor e vice-versa, né? Enfim. Então, basicamente, lá de planos de saúde público, né, assim, tem um que é dos veteranos, que eu nem coloquei aqui, mas quem lutou na guerra, enfim, tem garantido um plano para eles. Mas para o povo civil, né, em geral, esses dois, que é o Medicare e o Medicaid, né? Aí eu até fiz um resumo breve, né, e a gente fala um pouco, né? O Medicare, então, na verdade, é um seguro social, né? Então, criado em 66. Ele é bancado pelo governo federal, oferece atendimento médico. Aí a idade mínima, né, 65 anos ou mais, então, assim. E que tenham contribuído. O último item, o último artigo que eu li são 10 anos. Então, você tem que contribuir por 10 anos, tem que ter mais de 65 anos ou ter uma doença muito grave. Doença crônica, renal, alguma É coisa bem do tipo. importante, né? Então, assim, pega pouca porcentagem da população, né? E Uhum. eles citaram ainda, né, que até o Obama, quando era presidente, ele colocou ainda assim, olha, vamos tentar colocar exame preventivo, vamos inserir também tratamento de câncer, que não tinha. Então, né, o Obama veio para dar um plus nisso aí, para tentar fazer uma prevenção, alguma coisa assim, né? E enquanto política, né, Uhum. ofertada pelo Estado, assim, o Obama foi bastante criticado, justamente por ter sido criticado lá, né, assim, por ter sido uma ação muito intervencionista. Quer dizer, o Estado interviu demais na saúde. Então, isso pegou mal politicamente ali nos esquemas para o Obama, né? Claro que ele estava fazendo pensando em ampliar o acesso da população. Mas essa intervenção não é bem vista, né, na política do mercado livre, que é a que acaba sendo onde a saúde lá se encaixa melhor, né? A questão, acho que quando se precisa de saúde, né, assim, eu acho que quem critica é porque nunca precisou usar, né, Ah, exato. verdadeiramente, né, assim, nunca precisou gastar um dinheiro para aquilo, enfim. Mas a gente tem que lembrar que tem pessoa que não tem condição, às vezes tem uma vida, né, mais infeliz, assim, mais azarada, né, enfim. E nós estamos em 2021, assim, já era para a gente estar pensando no coletivo, né, uma coisa assim, né, pensando no outro mesmo, né, enfim. Vamos ver se de alguma forma essa Dá pandemia alguma ajuda um lição, pouco, né, né? assim, né, enfim. A gente está gravando aqui no vídeo, mas tem uma pandemia lá fora tentando mostrar um pouquinho que se não for para todo mundo, não Uhum, adianta. Se for só para alguns, isso não vai salvar ninguém, uhum, sim. que é isso um pouco. E o outro, né, que é o Medicaid, já é um programa de saúde voltado para pessoas de qualquer idade. Então, aqui que talvez entraria essa família, né, que tem recursos financeiros extremamente limitados. Aí esse já corta eles, né, porque pelos artigos que eu li, assim, esse limiar é muito baixo. A pessoa tem que ser, assim, bem na linha da pobreza mesmo, assim, bem miserável mesmo, para poder ter esse acesso, né? Também é Uhum. bancado pelo governo federal em conjunto com os estados, né? Aí a pessoa se consulta e o governo reembolsa, né, os hospitais e os médicos que fornecem tratamento a pessoas que não podem arcar com as suas próprias despesas médicas, né? Que é o que tem, assim, né, lá de saúde, né, enfim. Uhum. E a maior parte é o privado mesmo, assim, né? Lá é federalista, então, assim, cada federação, que seria o que a gente chama de estado, que define, né? Define qual a regra. Então, a regra, cada lugar é diferente. Então, se
um cidadão norte-americano muda, ele tem que entender como é que funciona a saúde lá para funcionar, né, se adequar àquilo, né? Que é diferente da gente aqui. A gente viaja, enfim, se tiver um hospital em qualquer cidade, você vai ser atendido, enfim, né? Uma coisa que a gente nem preocupa, né? Vamos colocar assim. Lá tem que ter isso, sim, né? Inclusive estrangeiros, né, Leandro? Aqui, inclusive estrangeiros são atendidos integralmente, quer dizer, Sim, os mesmos princípios que valem para os cidadãos brasileiros, vale para os que tem de gringos, né? fora, né? Eu lembro que quando eu trabalhei em Contagem, eu atendi um norte-americano no CAPS lá. Ah, um casal, né? Uma moça é brasileira, foi pra lá, ele resolveu vir pra cá, mas não se adaptou na casa do sogro aqui, deprimiu e falava muito pouco português. A gente tinha que consultar ele em inglês, assim, para entender, enfim. E uma moça que veio do Haiti, assim, ela foi achada na rua, nua, uma confusão. E aí ela realmente não tinha como conversar, porque eu não entendia a linguagem mesmo. Eu falei, meu Deus. Como Aí é que você ela. fez? Então, ela citou o nome de alguém, aí alguém no CAPS conhecia que era uma ONG, que trouxeram eles de lá quando teve aquele terremoto, né? Sei. Aí a gente conseguiu achar essa ONG e a pessoa, não, eu conheço, ela tá perdida. Aí ela falou, ah, tá aqui. Aí o pessoal foi buscou e parece que ela queria ir embora, não se adaptou também aqui, estava querendo ir embora. Então ela meio que saiu perdida, sem rumo aí. Enfim, difícil, né? E o inverso é também, né? Quando a gente viaja para lá, enfim, eu escuto muito isso, né? Eu nunca viajei para o exterior, mas assim, olha, faz um seguro porque se você tiver alguma coisa e precisar, você tá perdido, né? O seguro é obrigatório, me parece. Para poder ir, não é assim. Aí tem, Consegue, eu não não sei. consegue. Eu lembro que eu vi Sempre. numa revista os valores, o que que cobria, né? Mas já tem uns 3 anos, não sei se mudou, né? Mas assim, é bem complicado, assim, né? E tem um brasileiro, eu vou até deixar o link, né, dele falando, né? Ele trabalha lá, ele teve um dia que ele sentiu um mal-estar, ele é novo, ele é jovem, sentiu o coração palpitando e procurou pronto-socorro. E ele foi atendido rápido, tá, aí foi ver um transtorno de pânico, assim. Aí no mês seguinte chegou na casa dele os boletos para ele pagar. Aí ele deu US$ 2.000 esse atendimento, né? Vamos colocar R$ 5 o dólar, R$ 10.000. Ele falou que Por alguns exames. ele ficou 2 horas lá no que ele falou e fez raio-x, exame de sangue e R$ 10.000, que, né? Enfim, um transtorno de pânico, assim, né? Enfim, é complicado mesmo, né? Imagina se é algo mais grave, né? Sim. E no caso dele, né, acho que é bom a gente falar que é isso, né? Lá a forma mais então comum de se obter um plano lá é trabalhando, né? E conhecendo muitas pessoas inclusive procuram o emprego não pelo salário, mas pelo benefício do plano, assim, qual empresa oferece o melhor plano de saúde para mim Ah, isso trabalhar, é verdade. Isso é né? verdade. Uhum. Porque o E quanto vai custo, né? descontar, né? Porque o custo dos planos é bastante alto, então, assim, o salário é X, mas é X menos Y, porque é o valor do plano. Então, você tem que saber se o que sobra dá para você pagar o resto das contas do mês, Uhum, porque às vezes nem dá. Né? Às vezes o plano que a empresa oferece é tão caro que o salário que ela também te oferece não cobre sim. as suas outras despesas. Isso é um ponto importante para eles no mundo do trabalho lá, né? Esse, esse valor, assim. Sim, né? Aí a gente tem que pensar numa lógica assim, vamos colocar um pouco perversa, né? Porque assim, geralmente quem ganha menos, o trabalho é mais pesado, é braçal, né? E quanto mais a gente envelhece nesse trabalho braçal, mais doente a gente fica e menos a gente consegue trabalhar. Uhum. Então é um ciclo muito vicioso, eu acho isso, né?
sim. Eu, quando era médico de família, eu conversava muito, né, com os pacientes. Falo, nossa senhora, você trabalha sem estar com a carteira fechada, dá uma olhada, né, que você está novo hoje, às vezes financeiramente é melhor, né, porque talvez eles vão te pagar e não vão pagar os impostos, os encargos, mas ir lá na frente, às vezes você pode machucar aí, e aí, né? Tem o É, SUS, né, mas e aí? e, e, e não é só essa questão do acidente também, né? A longo prazo. São trabalhos, esses trabalhos geralmente não são bem remunerados, né? Para pessoas de trabalho braçal, essas coisas todas. A alimentação acaba sendo ruim, né? A longo prazo é que isso vai, de novo, sobrecarregar o sistema também, né? Assim, é retroalimentador um pouco Uhum. essa perversão aí da questão do trabalho adoecedor e do não investimento em promoção da saúde, né? Assim, dessa, dessa forma. E, assim, já pegando o gancho, já que eu acho que a ideia do canal é na área da educação mesmo, né? Conscientizar as pessoas que estão assistindo, enfim, né? Que a própria pandemia está dando uma lição, assim, de quem não está nessa era digital, está sofrendo muito, quem não se adequou, né? Quer dizer, imagina se a gente não tivesse como pagar uma conta em casa, tivesse. Que caos que seria, né? Imagina assim. E trabalho braçal você tem que ir lá, não tem como você fazer online um trabalho braçal, né? Hum? E a importância do pessoal de casa é investir em educação mesmo, né? A gente sabe que a gente está vendo essa escola remota, né? Tem gente que não tem como acessar, né? Enfim, não tem computador, não tem um celular bom, não tem internet boa. E aí? Não tem. Vai fazer o quê, né? Não é simplesmente falar que vai para casa e fica, né? Por isso mesmo, né? Às vezes tem aqui não é bom, não tem Não mesmo. tem, a pessoa, né? Aqui no Brasil, isso é muito, muito, muito comum. A gente Sim. acha que, não, agora todo mundo. Não, mas hoje em dia todo mundo tem internet, não tem, não. Uhum. Não tem, não. Eu tenho, né, eu trabalhei no Cefet, né? Eu fiz eletrônica antes de fazer medicina. Eu era concursado lá e lá é um curso, né? Igual ao FMG. Aí tem um amigo que está lá ainda. Eu conversei com ele, né? Eu falei, não, e como é que vocês estão fazendo? Ele falou, não, tá tudo online, mas assim, os alunos que não tinham computador em casa, a gente pegou os nossos computadores daqui e levou para casa deles. Eu achei tão bacana assim. Massa. E, né, enfim, então eles foram lá num dia, instalaram, né, internet, computador, para eles terem acesso e conseguir tocar o curso, assim, eu achei bem legal, assim. Uhum. Agora, as nossas escolas não tem como fazer isso, né? Isso é o que eu ia comentar. Se isso numa escola como o Cefet, né, assim, e com São uma poucos alunos, né? são Enfim, poucos Cefetes, né, sim. nesse sentido, assim, porque a grande maioria está na escola pública mesmo, do Uhum, estado ali, né, no ensino médio, no ensino fundamental, e aí uhum, esses mesmo não, nós não temos como fazer esse acesso aparecer. Até talvez teria, né, com um pouco mais de organização do Ministério da Educação, né, usar aí os espaços coletivos da comunidade de uma forma mais organizada, né, já que estamos na pandemia, mas essas salas de computador, salas de ONGs, né, mas, enfim, nem sei se assim a gente ainda conseguiria, né, porque a uhum, pobreza, a desigualdade é muito sim. grande, né, assim. É até difícil de pensar, voltando um pouquinho para o filme, é até difícil de pensar como que seria se o nosso país não tivesse o SUS, né? Como que a nossa população daria conta de um sistema como esse Uhum, no como esse americano, assim, em que tudo é pago, né? Aqui também, tudo é pago, né? A gente tem, a gente estava, vai ter, né, esse dado aí, mas a gente paga muito nos nossos impostos e esse dinheiro deveria ser, não é que a gente não paga, né? Somos uhum, nós que pagamos o nosso sistema, mas não nessa lógica do mercado do filme, assim, porque sim. seria uma tragédia, né? Pensar o nosso país hoje, é, é,
passando por essa pandemia num sistema como esse americano, assim, né? Uhum. E lá mesmo morreu muita gente, ou talvez porque não tinha, né? Um sistema público, né? Porque geralmente quem deve ter morrido mesmo a grosso modo foi a população mais carente, né? E é um país muito mais rico, né, que o nosso. Sim, Então, né? dinheiro é só soltar o dinheiro que as coisas se resolvem, né? Um pouquinho de organização e bastante dinheiro já Uhum, amenizaram bastante as coisas por lá. uhum, Aqui não, aqui a gente não tem essa grana para soltar, né? sim. Em compensação, a gente tem um sistema invejável no mundo, né? A gente tem a logística toda pronta para distribuição de vacina, por exemplo, até pouco tempo atrás, enfim, nós somos referência em imunização, né? Justamente por causa do nosso sistema. Uhum, Mas, mas é isso. Até agora estamos sem vacina, né? Não é sem logística. uhum, Os países da Europa, por exemplo, enfrentam o problema da logística. Não tem como entregar a vacina para determinadas populações. Aqui a gente não teria isso, porque tem um sim. postinho, em todo cantinho tem um postinho. As Uhum, pessoas acessam o postinho, né? uhum. Aí prosseguindo, né, aí a gente já está entrando em números, né, que é um levantamento socioeconômico que compara o Brasil e os Estados Unidos de 2015. Eu não quis pegar os dados, né, desse ano, de ano passado, porque eu acho que vai ficar fora do que seria um normal, vamos colocar assim, né? A pandemia teve que deslocar dinheiro, um mau uso do dinheiro, inclusive no nosso país, né, enfim. Já está aí nas manchetes tudo que está acontecendo, né? As consequências por incompetência, enfim, prudência, negligência, né? Aí, então, esse dado de 2015, ele compara primeiro a população, né? A população dos Estados Unidos é mais ou menos 50% maior do que a nossa, né? 207 para 321 milhões naquela época, né? Só que o PIB deles é muito maior, né, do que o nosso, assim, o que eles produzem geram renda, né? E tem tudo a ver com educação, tem tudo a ver com que, né, o que eles vendem tem mais valor agregado, a gente está ainda muito em agricultura, enfim, pouco processamento, né, enfim, exporta mais soja, né, enfim, a gente não tem tecnologia, nem para a gente, né? Até o petróleo que a gente poderia produzir tudo aqui tem que comprar lá fora, gás, né? Não tem investimento em ciência, né? Exata Em é, tecnologia. nessa hora a gente vê a falta, né, que faz, né, assim. E também não tem muito interesse, né? Uma população bem É, educada não deixaria um governo como esse. é. E falando sobre os tributos, né, que a gente falou, a gente paga 35,5% desse PIB, a gente estava pagando, né, em 2015, enquanto lá eles pagam 24,5%, né, que seria um quarto, né? Lá eles pagam um quarto de imposto e a maioria é imposto de renda, né? Lá, assim, ele é bem equilibrado, ou seja, quem ganha mais paga mais mesmo. Aqui a gente compra qualquer coisa no supermercado, tá lá 35,5% de ICMS, de sei lá o quê. É só olhar a notinha, a quantidade, né, que a gente paga em coisa simples ali, né? Então a gente realmente paga muito caro, né? Tudo que a gente ganha, 35,5 vai de carga tributária, né? Sim, e o retorno é bem menor, né? Sim, O gasto americano é o que a gente conversou um pouquinho antes também, assim, o gasto americano é, é alto, é um dos maiores do mundo, se não o maior, com saúde, né? Assim, é um sistema muito, muito caro. É, e a gente, apesar de pagar muito imposto, a gente não tem esse retorno. É alguma coisa, né, assim, em torno de, deixa eu ver aqui, eu acho que quase 5 vezes maior, ó. Nos Estados Unidos, 17, 18% do PIB é investido em saúde. Aqui é 4 a 5%, né? No Reino Unido, 7 a 8% é o dobro, mas tem um outro nível de organização, um pouco mais parecido com o nosso, mas com um investimento que é o dobro do nosso.
Então, assim, essa questão da falta de investimento pega muito para a gente. A gente paga muito caro e tem um retorno Uhum. pequeno, né? Sim, sim. Acho que vale a pena falar também que não se trata só do retorno financeiro, mas da organização também. Né? Não Sim. adiantaria a gente aumentar o valor, mas não ter o controle dos gastos, né? E aí entra a corrupção, entra tudo isso que a gente já está um pouco cansado aqui no nosso país também, né? Incompetência, né? Enfim, Uhum. porque a gente estuda pouco, assim, eu bato nessa tecla mesmo, assim, né? E que foge um pouco do que é na política, que a gente vê que na própria saúde, né, assim, poxa, tem que ter alguém que entende de saúde pública, de logística. Não, vou colocar um capacho meu lá e fica por isso mesmo, né? Sim, E isso lá no alto escalão que está gritante, mas se a gente pega uma prefeiturinha dessa aí de 3.000 habitantes, acontece muito também, né? A sim. pessoa cai de paraquedas e não sabe nada, nada, assim, né? Eu trabalhei em uma cidade chamada Papagaios, né? Eu lembro que a secretária de saúde já tinha especialização, assim, pela federal, sobre leis e normas. Aí ela fala, ó, minha vida é ler leis, normas, para me ficar tudo dentro mesmo, assim, né? E tentar atingir as pontuações para a gente ganhar mais recurso. E assim, lá nunca atrasou o salário de ninguém. Dos dados, né, do PEMAC, quando tinha lá, tudo a gente conseguia alcançar e ela cobrava da gente mesmo, né? Uhum. Então, assim, ou seja, quando tem alguém também bom, que conhece, está disposto a fazer a diferença, acho que as coisas também acontecem, né? Mesmo com as dificuldades, né, financeiras, ser um país pobre, né? Enfim, eu acho que essa questão para mim é fundamental, a educação mesmo, acho que, né, Acredito que sim também, tem que Leandro. ser, né? O próximo, o próximo já é uma tabela, né? Esses artigos, né, que a gente está mostrando, né, o pessoal de casa, eu vou deixar lá no link, quem quiser ler com calma, enfim, né, aprofundar, mas pelo tempo, né, quantidade de informação que a gente tem para abordar, a gente tem que pegar os tópicos principais, né, para a gente chegar num pensamento mais crítico aí, né? E aí ele compara, né, uns dados do Banco Mundial também de 2011, o gasto público e o gasto privado, né? Vários países da América Latina, enfim, né? Se a gente pega, por exemplo, os Estados Unidos, né? 45,9% dos gastos lá com saúde foram públicos, né? E 54% privado, né? Que é parecido com o do Brasil, né? Apesar da gente ter um sistema de saúde público, né? Assim, é público, mas eu tenho que contratar o privado para funcionar, vamos colocar assim, né? Que é diferente de lá, que eles são declaradamente privados mesmo, mas mesmo assim o governo investe muito, que fica um paradoxo também, que eles poderiam aplicar melhor esse dinheiro lá e conseguiria atender talvez a população toda, né? Se organizasse, né? Não sei. Eu acho que é o que acontece aqui também, assim, acaba que vai passando o tempo, a gente vai vendo que a gente está cada vez mais convergindo, assim, para um sistema. Eu não defendo isso, não acho que é isso que tem que acontecer, mas acaba que a gente vai fazendo umas cópias mal feitas, né? Na educação, na saúde não é diferente. Aí a gente coloca organizações não governamentais para administrar hospitais públicos, ou serviços, outros dispositivos de saúde, mas sem um controle do Estado em relação àquilo, né? Nem sei se a questão seria tanto de onde é parte a administração, mas o controle mesmo fiscal. Porque uma coisa é um país como os Estados Unidos jorrar milhões, né, em cima da saúde. Nós não temos esses milhões, então a gente deveria ter um controle melhor, uma participação efetiva do Estado nesses controles de gastos mesmo, né, assim, Sim. dessas organizações, já que já que a administração não é direta em vários dispositivos, né? Uhum.
por isso que eu volto de novo em educação, né? Porque eu acho que esses cargos estratégicos, né, vamos colocar assim, eles deveriam ser continuados, eles não deveriam ter influência política. Ah, trocou, aí troca tudo, assim, né? Porque saúde é algo, saúde e educação, na minha opinião, assim, a pessoa tem que ter a capacidade para poder fazer aquilo, para organizar, enfim, ter curso, ter entendimento, ter uma transparência dos atos, enfim. Eu acho, Leandro, que além da educação, assim, vou problematizar uma coisa aqui, depois você Uhum, comenta se você discordar. Mas para além da educação, é uma escolha de um modelo mesmo, sabe? Assim, nesse sentido, eu vou bater na tecla da defesa do nosso sistema, da defesa do SUS enquanto um sistema universal e integral e, né, e equitativo. É, por quê? Porque senão a gente corre o risco de partir da universalização, né, para uma segmentação, da gente transformar o nosso sistema de saúde num mercado também, né? E se a gente tem uma grande vantagem aqui em relação aos Estados Unidos, é que a nossa saúde é um direito nosso e um dever do Estado. uhum, Lá não. Lá é um dever do indivíduo se ele quiser, né? Se ele não quiser, ele morre. Acho que isso aparece assim, sim, né? Você não cuidou o hospital lá, a moça lá do hospital. Eu não tenho nada com isso, seu plano não cobre. Se você não sabia direito, se você não leu o seu contrato, tem uma parte assim, acho que ela fala isso com ele, né? Não tem o que eu possa fazer, eu já fiz muito. uhum, Então, acho que é isso que a gente, para além dessa educação em si, mas da escolha, da importância de entender que uhum, saúde não é produto, sim. né? Mas Saúde é eu direito. falo educação no sentido assim, de quem trabalha no SUS também conhecer, Ah, ok, sabe? Fala, aham. não, é assim que Da funciona. educação É, continuada, nossa, exatamente. trabalhadores. Tá, eu pensei na Porque educação eu da vejo, população como um todo. eu vejo que tem gente que trabalha no SUS e nem conhece assim, o que é que tem que fazer, Ah, sim. quer dizer, uma coisa assim que como é que pode isso assim, né? Não sabe as leis, os gastos, de onde que vem o dinheiro, como é que o município conseguiria né, um dinheirinho a mais e se cumprir tal meta. Enfim, é mais nesse sentido assim. Eu não vejo nada continuado assim, sabe? Eu sei que em Belo Horizonte tem um curso, né, de administração pública. Eu esqueci de onde que é, mas É o da FGV? não é que o aluno já entra ganhando um salarinho, né, para se manter, enfim, e depois já é contratado para trabalhar, assim, né? Isso, isso. Então a gente, É uma faculdade de concurso público. isso, que eu acho que é meio que isso, assim, eu acho que a construção de um cargo de chefia, ela é construída mesmo dentro, olha, a escola do SUS é assim, vamos começar para você entender, e vai indo, vai chegando até lá em cima, para ele conhecer o todo. E todo mundo que for trabalhando tem que saber, né? E a gente Sim. vê que não é assim, né? Troca prefeito, aí eu vou escolher meu secretário de saúde, e às vezes ele não sabe nada, assim, nada, nada. Eu, São tra... cargos políticos, né? eu trabalhei em uma cidade que era assim, o próprio secretário falou, não entendo, não sei, aí eu contratei um fulano aqui, era um outro que conhecia tudo, e ele que organizava, mas ele só assinava, enfim, quer dizer, triste, né? Para que foi tão ser contratado assim? Por que não foi já Sim, o outro, né? Enfim, sim. é umas coisas que a gente não entende, né? Aí eu tenho que gastar dinheiro para contratar alguém para fazer o que eu deveria fazer, né? Enfim, mas aí, né, vamos dar mais uma pincelada nessa tabela. Eu acho que o próprio Reino Unido, né, que a gente falou, 82,7%, né, é eles que bancam, ó, bem bacana assim, né? Então a participação privada é pequena. E a gente pode pegar país aqui perto, né? Só uma curiosidade do Reino Unido, assim, é que lá o sistema poderia ser misto. Você pode optar pelos dois, né? Assim, mas a maior parte da população não tem plano privado porque
atende bem, né? O sistema Funciona. público A atende própria super rainha bem. lá faz propaganda, né? Os príncipes lá Sim, isso é muito utilizam. legal, né? É porque funciona. Sonho colorido de qualquer trabalhador que defenda o SUS é É poder isso, né? ver a população escolhendo o SUS, né? Assim, Ou quem governa utilizando realmente. Ah, eu passei mal, vou lá pro SUS, que é muito bom, né? Eu acho que isso. seria o melhor, assim, né? Porque, quer dizer, é como se eu vendesse um produto que nem eu mesmo quero comprar, né? Uhum, Então, uhum. enfim. A gente pega o Chile também, né? 47%. Lá a pessoa escolhe, né? Um ou outro, né? O Chile é assim, ou você usa o público, ou você escolhe o seu, né? O Canadá, 70% público também é um serviço bom. E volta na educação de novo, porque as próprias pessoas alimentam melhor, fazem atividade física, isso acaba ajudando, inclusive, o próprio sistema de saúde, né? Enfim, essa questão do isolamento, né? Quer dizer, os outros países levam tão a sério, né? Uma coisa assim. Encontra alguma forma de funcionar. E aqui mesmo, apesar assim, né, de ter dificuldade financeira, a gente vê que pessoas que poderiam, inclusive, ficar em casa não ficam, né? E não tem tido nem incentivo, né, do governo, Que é o assim, a gente pior, vê, é né? uma política de morte O mesmo. incentivo é o Acho que contrário, né? antecede até a esse governo, não tem nem nome para ele, né, mas assim, antecede a isso a gente parte para uma necropolítica mesmo, assim, para uma política de morte da nossa população mesmo, por isso, assim, porque não tem investimento na vida das pessoas, de entender que até o gasto seria menor, né? É muito mais barato eu gastar com promoção e prevenção da saúde, eu ter postinho, né? Ter os centros de saúde, assim, do que uma internação hospitalar depois que a coisa já está desandada, assim, né? Uhum. Uma internação hospitalar é muito mais caro do que a consulta anual ali com o médico do PSF, né? E aí a gente vê mais um desmonte, agora a gente já não tem mais financiamento para as equipes de saúde da família, né? Assim, há um interesse em desmontar o nosso SUS, né? Assim, há um interesse de que ele não esteja disponível mais para a população, e aí eu entendo que é um interesse do mercado mesmo de comprar, né? O mercado da saúde, assim, de ter o mercado da saúde para si, que é um mercado lucrativo, a gente pode ver aí os milhões que os Estados Unidos investem, gastam nisso, né? Assim, que a população paga, que o Estado paga, enfim, que é muito mais caro. Então, é um mercado bastante lucrativo a saúde, né? Uhum.